Canal do Rio. Música, arte, cultura, esporte, turismo, política, lazer e muito mais. Canal do Rio. Carioca como você. Vinícius Roseira entrevista o economista Álvaro Bandeira. Agora, aqui no Canal do Rio. Olá, queridos amigos do Canal do Rio. Com imenso prazer, mais uma vez estamos aqui. Desta vez nós vamos falar de economia. Economia com um renomado, um cara que conhece há 40 anos sobre o mercado de capitais. Atualmente é chefe no home broker do Banco Modal. Atenção, fiquem ligados porque essa entrevista eu tenho certeza que vocês vão adorar. Meu amigo, meu querido Álvaro Bandeira. Álvaro, é um prazer ter você aqui no Canal do Rio. A gente tem já marcado isso há algum tempo, mas infelizmente o teu tempo e o nosso do canal tem caminhado. Nós chegamos agora, Álvaro, praticamente a 104 mil visualizações em 4 meses e é um imenso prazer ter você aqui conosco, nos dando essa oportunidade de entrevista. Você pode estar certo, Vinícius, que o prazer é meu e gosto muito e tenho assistido, inclusive, os seus vídeos anteriores. Eu tenho uma questão para te fazer, Álvaro. Como é que ficaria hoje o nosso país caso não houvesse a reforma da Previdência? Bom, primeiro, esse governo que aí está fez algumas mudanças importantes, limitou o teto de gasto, fez uma reforma trabalhista, mas não fez e não conseguiu fazer, porque tensionava fazer, o que era mais importante, que era a reforma da Previdência. E o governo está absolutamente certo quando ele diz que se não preparar agora, na frente vai ter que fazer, e muito mais drástica, muito mais profunda ainda, ou as pessoas não vão poder mais se aposentar porque não vai ter dinheiro. Corremos o risco. Corre certamente o risco. A expectativa de déficit da Previdência é da ordem de 208 bilhões de reais para o ano de 2019. Então, por aí você veja, a população está envelhecendo, a população se aposenta cedo e cada vez mais os gastos são numa curva exponencial. É absolutamente necessário. Se você pegar países mais desenvolvidos, os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, estão começando a pensar o que vai acontecer daqui a 40 coisa inimaginável no passado, né? E a taxa de juros também muito baixa, 6,25 de taxa de juros básica. Você vê espaço para que isso caia mais ainda? Tem espaço para cair mais, efetivamente. O país está com a inflação absolutamente controlada nesse momento. É claro que você tem muitas incertezas internacionais, muitas delas provocadas até pelo próprio Estados Unidos. Internamente também? Né? Internamente também, muitas incertezas do processo eleitoral e quem assumir, se é um candidato mais à direita ou mais à esquerda, mais no centro, ou reformista ou não, enfim. Então você tem aí um quadro de incertezas muito forte. Mas até onde a gente consegue enxergar, nenhum susto nós vamos acabar tendo no que diz respeito à inflação e taxa de juros. Mas
não só reformas estruturantes, como a gente chama, reforma da Previdência, reforma fiscal, enfim, coisas do gênero, mas também algumas mudanças. E essas mudanças independem muito do Congresso Nacional e dependem mais do Executivo brasileiro. Só que nós também estamos em final de mandato. Então, você tem troca de ministros que vão se candidatar nas eleições de final do ano e isso tudo atrapalha, ainda que sejam mudanças exclusivas de poder executivo. E fora isso, os três poderes também que não se entendem. Que acabam desalinhando um pouco essa questão da economia. Houve uma coisa interessante. Então, pelo que você coloca, nós temos aí um otimismo. Você acredita que nós já estivemos no fundo do poço e nós agora começamos a levantar? Não tenho dúvida disso, Vinícius. Na verdade, a gente cresceu, o PIB brasileiro cresceu, o Produto Interno Bruto, tudo que o país produz, cresceu 1 ponto percentual no ano de 2017. Nesse ano de 2018, as previsões já chegaram até a 4% de crescimento, agora caíram um pouquinho. Eu diria que 3% de crescimento parece teto, mas ainda assim seria 2 vezes mais do que o ano anterior. Nós atrasamos o crescimento e a recuperação econômica brasileira por políticas formuladas de forma errada. Num primeiro momento, as políticas anticíclicas foram até positivas, mas depois só fizeram atrasar o país. Acarretaram nessas inflações que nós vimos. Se você pegar produção industrial, vendas no varejo no Brasil, que são indicadores típicos das economias, a gente está operando 10% ou 8,5% abaixo do que já foi recorde em 2014, enfim, coisas do gênero. Então a gente ficou muito atrasado, precisa ganhar espaço, mas essa base de comparação é muito fraca. Na verdade, a gente vem de 2 anos de profunda recessão no país, de 7% de recessão nos 2 anos. Crescemos 1 ponto percentual em 2017, vamos crescer perto de 3, 2,7 em 2018. Que é muito bom, né? Que é muito bom, mas estamos defasados. Né? Nada comparado com o que tem ocorrido na China, mais do que nunca. Esse PIB da China é uma coisa... Como é que me explica isso? Como é que a China consegue chegar a um PIB desse tamanho? Uma curiosidade para você e para quem nos vê, a China não é o país que vai crescer mais no ano de 2018. Olha aí, hein? O país que vai crescer mais no ano de 2018 chama-se Índia. A Índia, ela encerra o ano fiscal dela no mês de março, e não em dezembro, como a grande maioria das economias, mas ela vai crescer em março de 2019, portanto, pegando o ano de 2018 quase todo, ela vai crescer próximo de 7,5%. Fantástico, hein? A China vai crescer. A expectativa do Politburo chinês eles falam em 6,5%, mas o primeiro trimestre, a economia da China, de 2018, né, janeiro, fevereiro e março, a economia da China cresceu 6,8%, mais do que era o previsto, inclusive. O Brasil, a gente está falando de 2,7%, 3%, enfim. Que é muito bom, né, como você colocou muito bem, perto daqui que nós vivemos no passado, recente. Isso tem oportunidade, Álvaro, de trazer mais investimentos ao nosso país, né? Aliás, eu acho que estão voltando, não? Aliás, o país precisa, rigorosamente necessita de muito investimento. A dívida brasileira em relação ao PIB é muito elevada para um país emergente como nós, para uma economia desorganizada como a nossa. A gente tem lá uma dívida bruta que vai chegar perto de 80% e mais para frente ainda vai passar, porque ela continua subindo em relação ao Produto Interno Bruto brasileiro, mas então a gente precisa de muito investimento e basicamente investimento em infraestrutura, porque tudo que se produz no Brasil para transportar é caro, muito mais caro do que em outros países. Então, se a gente pensa em ter acesso ao mercado
transnacional, mercado internacional de produtos, a gente perde competitividade, as nossas empresas perdem competitividade. Então, os investimentos são em infraestrutura e para melhorar a produtividade da economia brasileira. Interessante, Álvaro, você colocar isso, porque não é de hoje, né, que nós já citamos e renomados economistas como o senhor também, doutor Álvaro, é que nós chamamos a atenção do país para que haja esse tipo de investimento, com esse foco, né? Vinícius, todo mundo sabe, pelo menos, a receita básica, né? O que precisa fazer, né? Como é que se faz, né? O problema é o lado político. O problema é de você não ter uma visão de longo prazo. Muda o governo, mudam todas as prerrogativas. Agora mesmo a gente não sabe se vem um presidente reformista ou não, se vem um presidente populista ou não. Inverta toda a possibilidade de um trabalho que já está sendo feito. Exatamente. Então isso atrasa, vai atrasando o país. Não é por outra razão que a gente continua sendo o país do amanhã e um país emergente. Que tristeza, gente. Olha, é importante que a gente releve esse tipo de ação. E tá aí, o nosso Canal do Rio, Álvaro, tem ido muito para Portugal. Tem lá um público muito, muito grande assistindo o nosso trabalho. E eu sei que você também conhece Portugal, né? E os brasileiros estão todos indo para Portugal. E na área, especificamente na área financeira, tem acontecido uma coisa muito engraçada. As pessoas vão para Portugal e muitas delas transferem o domicílio fiscal para Portugal. Tem toda uma regra que você tem que cumprir para fazer isso tudo e continua investindo no Brasil, porque o Brasil tem boas alternativas de investimento, tem boas taxas de juros, o mundo inteiro trabalha com taxa de juros muito baixa mesmo, alguns até negativa, né? A taxa de juros no Japão, por exemplo, é negativa, a taxa de juros na zona do euro é negativa, e levam dinheiro para lá, levam o domicílio fiscal para lá e aplicam no Brasil. Quer dizer, nós ainda continuamos sendo o país do futuro, né? Vamos continuar, acho que durante muito tempo, ser o país do futuro. Precisa mudar muita coisa. Houveram muitas informações de oportunidades financeiras também em Portugal. E acho que o incentivo em Portugal foi maior até do que o incentivo do Brasil. É uma economia que está mostrando bastante tração, muito maior tração até do que a economia brasileira nesse momento. Portugal teve uma ascensão muito forte quando criou-se a zona do euro, quando se criou a União Europeia. Portugal recebeu muito investimento, nós estamos falando, o Brasil precisa de muito investimento também, muito mais, até porque é muito maior do que Portugal, e teve uma época de prosperidade enorme, depois também, assim como os brasileiros gastaram mal o dinheiro, passaram uma fase ruim, e agora Portugal começa a retomar também. Álvaro, e agora saindo de Portugal e voltando para o nosso estado carioca, uma vez que o nosso canal também é um canal regional, Álvaro, como é que você vê a nossa economia aqui no estado do Rio de Janeiro? O que de fato falta aqui no nosso estado? A tua visão, claro. Né? Eu acho que a nossa economia, a economia do Rio, é uma radiografia pior do que a radiografia do Brasil. Né? A gente anda um pouco pior do que o Brasil, por várias razões, até por erros na política de petróleo que afetou drasticamente o Rio de Janeiro no que diz respeito não só à recepção de royalties do petróleo, mas ICMS e todos os demais tributos que as empresas recebiam. As empresas que vieram para o Brasil saíram do Brasil e a boa notícia é que agora começam a voltar, principalmente no setor de petróleo. Então, a tendência do Rio é de melhorar, não só porque a economia vai crescer e o Rio cresce junto, mas porque a área de petróleo, fundamentalmente a área de petróleo, vai melhorar. Então, aquelas regiões que foram abandonadas, todas elas, o pré-sal, de plataforma de campos, enfim, coisas do gênero, vão acabar melhorando bem. Itaboraí, Comperj, enfim, Comperj vai ter investimento, estão chamando os chineses para vir para o Comperj, enfim. Então, é um quadro que é positivo, mas é positivo
largando lá do fundo do poço. Isso que nos assusta, né? O problema do Rio continua sendo o que eu disse, uma radiografia mal feita do Brasil. Porque o problema do Rio também continua sendo déficit fiscal. O problema do Rio continua sendo controlar gasto, controlar a aposentadoria do Estado. E enquanto não resolver esse problema, você vai continuar pagando. Possível, porque a gente está cansado de ficar sofrendo aqui no Rio de Janeiro, né, Raul? Exatamente. Vai melhorar, com certeza, do que nós passamos no ano de 2015. Que você me permite se eu estiver falando errado de números, mas a grande verdade é que metade da população americana faz seu investimento e utiliza esse tipo de plataforma e tem uma rentabilidade muito maior. É verdade isso? Você não acha que nós aqui no Brasil precisaríamos ter mais incentivo para isso? E talvez a Modal mais tenha chegado com esse intuito? Olha só, é claro que a gente não pode comparar o investidor brasileiro com o investidor americano ou dos principais países da Europa. A renda média é muito maior, as pessoas se preocupam com a aposentadoria, se preocupam em formar um patrimônio, um pé de meia, como a gente chama, né? Mas certamente aqui a gente começa a ter esse viés. Eu mexo com isso há 40 décadas, quase 50 anos. E certamente eu tenho visto toda essa expansão. A corretora Modal Mais, ela nasceu há 2 anos e meio, hoje tem aproximadamente 150 mil clientes ativos, o que é um número muito expressivo de crescimento nesses 2 anos e meio. Tem algumas plataformas operacionais para quem quer especular, para quem quer investir, para quem quer formatar carteiras, enfim, coisas do gênero. E isso tem acontecido. E o mercado de capitais no Brasil certamente vai desenvolver. Por um lado, o governo, o Estado, né, brasileiro não tem dinheiro para investir, claramente. Então os investimentos têm que ser privados. E o mercado de capitais tem a bela função de saber distribuir esses recursos pelos segmentos da economia, pelos setores da economia que possam ser mais rentáveis. Então, o mercado de capitais certamente será cada vez mais usado no Brasil. Assim como aconteceu lá atrás, na Alemanha, por exemplo, que não tinha um mercado de crédito muito forte, mas não tinha um mercado de capitais tão forte, isso vai acabar acontecendo aqui também no Brasil. E o percentual disso? Ou seja, lá fora eu sei que está em... Lá fora é mais do que meia. Aqui é muito pouco. Só para te dar uma ideia de grandeza, nós falamos que nós temos 150 mil clientes ativos. É claro que você pode ter um cliente vão ter certamente que correr muito mais risco.
e esse mais risco vem para o segmento de renda variável. E aí nós estamos falando de ação e de outros ativos, né? Então, certamente quem se dispuser a fazer investimentos vai ter se inteirar como é que com isso funciona e controlar os seus investimentos nisso, ou que procure alguém em que confie, uma instituição. Que é um ano complicado, mas acho que ela vai bater novamente o recorde que já foi nesse ano de 88.400 pontos, vamos dizer assim, e pode chegar a 86, 90 mil pontos no final desse ano. Nós tivemos um rompimento agora muito recente e positivo, né? Sim, nessa semana do meados de abril, nós tivemos o mercado novamente saindo de uma zona de indefinição, de uma zona de congestão e apontando novamente para cima. Tem que confirmar ainda, mas a tendência é que confirme. Álvaro, aí só para os telespectadores ficarem mais conscientes, quanto está hoje o rendimento da Bovespa, quem aplicou aí em um ano? A Bovespa, nesse ano, eu de cabeça não tenho em 12 meses, mas nesse ano de 2018 até meados de abril, a Bovespa tinha 12% de retorno, mas já deu mais de 30%, porque teve um período de queda também. Ao longo desse ano, ela já deu mais de 30%, voltou e estava operando ali na faixa de 12%, 13% de retorno. E se a gente está falando que possa chegar a 90 mil pontos, a gente está falando 30%, 40%. Olha, esse é Álvaro Bandeira, renomado economista, além de ser um grande amigo. Tá? Fiquem ligados, Álvaro, muito obrigado por você estar aqui no Canal do Rio, quero mesmo te agradecer de novo por essa oportunidade e deixo aqui as câmeras abertas para você desejar aos nossos telespectadores aqui um grande abraço para todos. Bom, só posso desejar todo sucesso ao Canal do Rio, a você, Vinícius, agradecer o convívio e esperar uma próxima oportunidade. Vai. Obrigado, gente. Olha, fiquem ligados porque Canal do Rio, olha, carioca como você.